Ninguém sabe como o plástico é feito, ninguém sabe como o leite é feito, ninguém sabe, não se sabe. A fórmula da Coca-Cola é segredo, a da Pepsi também foi feita por alguém. Plástico foi feito por ninguém sabe como o chão é feito, do que é feito o chão. Pé esquerdo, pé direito, pavimentação. Ninguém sabe como o chão é feito, do que é feito o chão. Pé esquerdo, pé direito, pavimentação. Pavimentação, 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 mas o que é feito chão? É feito pedra, é feito pedra. Oi pessoal, tudo bem? Bem, vocês ouviram a música com toda certeza e eu vou ter que reclamar. Ninguém sabe como o plástico é feito? Sabemos sim, nós químicos sabemos. E você hoje vai aprender muito a respeito desse tema tão interessante que são exatamente os plásticos, que a gente chama tecnicamente de polímeros sintéticos. Como ele nasceu, como ele é feito, para que serve, nós vamos aprender muito e muito a respeito de polímeros. Bem, vamos então iniciar com o conceito de polímeros. Veja, que são polímeros? São macromoléculas e, portanto, de alta massa molecular, formados pela união de muitas pequenas moléculas, denominadas monômeros. Esse esquema que estamos vendo agora, eu acho que ajuda muito a entender. Repare, N vezes uma estrutura A. Essa estrutura A é que se chama monômero. Explicação do nome, monomero. Você repetiu o que eu falei errado, eu falei sem o acento. Mas é isso mesmo, monomero. Mono, uma coisa só. Mero, parte. Monômero, que é feito de uma única parte. Bem, essas N partes se juntam fazendo uma única estrutura A N vezes. A essa estrutura eu vou chamar de polímero. Tira o acento. Polimero, que é feita de muitas partes. Olha só, eu acho que eu tenho uma boa ideia para você entender bem isso. Imagina assim, imagina uma parede que não tem cimento, não foi pintada, uma parede feita única e exclusivamente de tijolos. Consequentemente, tijolo é a unidade estrutural de parede. Você compreendeu? Tijolo, então, é o monômero da parede. Eu vou juntar muitos tijolos, N tijolos, para fazer uma parede. N tijolos fazendo parede. Ah, você acaba de saber como é que é feito o nome dos polímeros. O nome químico é feito assim: parede. A unidade estrutural de parede é tijolo. Então, o nome químico para parede é politijolo. Entendeu a ideia? Isso é uma boa dica sobre nomes para plásticos. Polímeros, na sua forma técnica. Vamos então agora começar a estudar os polímeros. Ao longo desta aula, vamos aprender algumas curiosidades sobre polímeros. Vamos a uma delas. Os tecidos sintéticos são descendentes diretos do plástico, substância que podia ser moldada quando aquecida, mas ao esfriar tornava-se dura. Este primeiro plástico era quebradiço e difícil de ser trabalhado. Mas no início do século XX, quando os químicos determinaram a estrutura molecular de cada plástico, estes passaram a ser sintetizados segundo as especificações da indústria. Descobriu-se que eram constituídos por moléculas gigantes ou polímeros, do grego polis, muitos, e meros, partículas. A evolução dos plásticos ao longo do século XX é tão impressionante que eu acho que cabe exatamente a palavra revolução em vez de evolução. Porque, na verdade, os plásticos revolucionaram a vida. Pense assim, não há nenhum de nós que em alguma hora do dia ou da noite não esteja usando um objeto de plástico. Na pior hipótese, a sola do seu sapato, o salto da sua sandália é feito de plástico. Ou seja,
Plásticos estão à nossa volta em todos os lugares. Colchão, por exemplo, já que eu falei em noite, colchão é feito de plástico. Bem, vamos deixar de ficar falando da revolução em nossas vidas e vamos começar o estudo. Vamos iniciar pelos polímeros vinílicos. O que é um polímero vinílico? Vinil é o seguinte, vinil é um radical. Vinil é um radical derivado do eteno. E vai ser o eteno um monômero, ou pelo menos um modelo de monômero dos plásticos vinílicos. Ou seja, tudo vai se passar na existência de uma dupla ligação e uma estrutura carbônica simples, relativamente pequena, como exatamente convém a um monômero. O primeiro polímero que nós vamos ver, polímero vinílico, é o polietileno. Vamos observar a reação que dá origem ao polietileno. Seu monômero é o eteno. Vão se juntar N estruturas de eteno para fazer a estrutura do polieteno. Não foi polieteno que falaram, foi polietileno. Tá certo, o nome comercial, o nome industrial do eteno é etileno. Observe que alguma coisa mudou dramaticamente. Você tem aqui uma ligação dupla e ela aqui apareceu na forma de uma ligação simples. Ou seja, essa ligação dupla se rompeu. Ao se romper, abre uma vaga, vamos dizer assim, para cá e uma vaga para cá. Essas vagas têm um nome técnico, valência livre. Você lembra como é que isso funciona? Se a ligação está livre, ela pode vir a ser feita com outra estrutura. Então eu vou ter estruturas de 2 carbonos e 4 hidrogênios se ligando entre si, uma após a outra, uma após a outra, uma após a outra. E eu quero que você perceba uma coisa, a ligação dessas várias estruturas não dá origem a um polialceno, dá origem a um alcano bastante grande, posto que as ligações duplas não existem mais. Esse plástico polietileno foi uma verdadeira revolução. Ele tem um monte de usos. O polietileno é um plástico largamente utilizado na fabricação de invólucros, toalhas, cortinas, sacos, garrafas, baldes, tubos plásticos flexíveis, isolantes de fios. Viu quantos usos tem? Caramba, para você nunca mais esquecer. A sacolinha de supermercado, a sacolinha da farmácia, aonde coloca pequenas compras dentro, é sempre feita em polietileno. Vamos ver agora, então, o polipropileno. Seu monômero é o propeno, conhecido industrialmente como propileno. Esse aqui é o propeno, é o tal propileno. Propeno é uma estrutura de 1, 2, 3 carbonos. Por que ela foi escrita assim? Isso é uma esperteza. Repare, a ligação dupla que vai arrebentar vai me dar uma livre aqui, uma livre aqui. Ou seja, num carbono eu tenho hidrogênio e hidrogênio. No outro carbono eu tenho hidrogênio e metil. A ligação dupla não mais existe. Agora é uma ligação simples. Então está aqui a nossa estrutura de repetição. Carbono com hidrogênio e hidrogênio, carbono com hidrogênio e metil. E novamente você criou a mesma coisa. O polímero é um monstruoso alcano, é um alcano enorme. A estrutura inicial é eno. A estrutura inicial é alguma coisa da família do alceno, mas o produto final é ano, é alguma coisa saturada, é alguma coisa da família dos alcanos. Vamos então agora ao poliisobutileno. Esse plástico de nome engraçado? Bem, seu monômero é o metilpropeno, conhecido industrialmente como isobuteno ou isobutileno. Vamos ver a estrutura? 1, 2, 3, 4 carbonos. Ou seja, eu tenho uma estrutura de propeno e um metil preso ao carbono do meio dessa estrutura, o que me leva a chamar essa estrutura completa com o nome de isobuteno ou isobutileno. Novamente, escrevê-la assim é uma esperteza. A ligação dupla quebra, sai uma livre para cá, sai uma livre para cá, e essa estrutura que se repete.
Num carbono, hidrogênio e hidrogênio. No outro carbono, metil e metil. Está vendo aqui? Num carbono, hidrogênio e hidrogênio, no outro, metil e metil, só que, novamente, a ligação é simples. Ou seja, o polímero não tem caráter insaturado. O polímero sempre tem caráter saturado. Nosso próximo polímero vinílico é o poliestireno. Seu monômero é o vinilbenzeno, conhecido industrialmente como estireno. Vamos olhar bem a estrutura? Vinil, a estrutura de 2 carbonos, benzeno, o benzeno como que pendurado aqui embaixo. Você agora já está acostumado. Num carbono, 2 hidrogênios. No outro carbono, 1 hidrogênio e um grupamento fenil. Você lembra que grupamento fenil é o nome do radical derivado do benzeno. Você lembra disso, eu tenho certeza. Então, olha só. Num carbono, 1 hidrogênio e 1 hidrogênio. No outro carbono, 1 hidrogênio e um grupamento fenil. Essa é a nossa estrutura de repetição. O poliestireno é um substituto da louça, sendo usado na produção de copos e pratos. Na verdade, se você já foi a alguma festa onde usaram copos e pratos descartáveis, você já comeu em prato ou em copo de poliestireno. Vamos ver agora o PVC, uma das siglas de plásticos mais conhecidas. É o policloreto de vinila. Seu monômero é o cloroeteno, conhecido industrialmente como cloreto de vinila. Vamos à estrutura? Cloroeteno. Então você tem um carbono com 2 hidrogênios, um carbono com um hidrogênio e um cloro. E essa estrutura vai se repetir. Um carbono com 2 hidrogênios, um carbono com um hidrogênio e um cloro. O PVC é usado na fabricação de tubulações plásticas rígidas. Repare, tubulações plásticas rígidas, eu sequer sei se você entendeu. É o cano de plástico, o tubo de plástico. Isso foi uma verdadeira revolução na construção civil. Antigamente se usava cano de chumbo, chumbo é até tóxico, ou então usava-se cano de ferro. Ou seja, uma construção tinha os seus dias contados até a primeira reforma, até a primeira obra, porque os canos de ferro iam ser devorados pela ferrugem. De chumbo, então, nem pensar, duravam menos ainda. Os prédios tinham uma duração, até a reforma, de uns 20 anos. Isso hoje está muito melhor. E, além do mais, fazer um conserto num tubo de PVC é uma coisa bastante simples. Um detalhe final. Eu não sei se você percebeu que o nome em português é policloreto de vinila. Então a sigla seria PCV. É que a sigla foi feita em inglês e o nome ficou para o mundo inteiro. Em inglês é polyvinyl chloride, consequentemente PVC. Entendeu a ideia? Vamos então agora ao PVA, poliacetato de vinila. Ele é o polímero do acetato, ou seja, etanoap, nome científico, de vinila. Vamos ao esquema? Aqui você vai ter que ser de circo para entender. Repara só, CH3COO. Aqui está a estrutura do etanoato, a estrutura do acetato. Acetato de vinila, grupamento vinil, 2 carbonos com uma dupla. Isso então aqui vai entrar na estrutura de repetição aqui. A ligação dupla arrebentou, uma ligação para cá, uma ligação para cá, está aqui. Uma ligação para cá, a outra ficou lá longe para cá, e você tem aqui hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e acetato. Ok? Então o nome PVA acontece a mesma coisa que o PVC, é polivinyl acetates, ok? Só para você entender por que é PVA. Vamos ver em que ele é usado? É usado na fabricação de tintas, adesivos e chicletes. Bem, acredite se quiser, chicletes, exatamente isto. Bem, temos mais um polímero vinílico no nosso cardápio. É o Teflon. Teflon é PTFE. Meu Deus, politetrafluor, percebeu? Etileno. Politetrafluoroetileno. Seu monômero é o tetrafluoroetileno. Etileno, 2 carbonos com uma dupla,
tetrafluoro, 4 átomos de flúor. O resto você já está sabido. Estoura para cá, a ligação se torna simples e esse aqui é o Teflon. 2 carbonos, 4 flúors, se repetindo essa estrutura. Para que ele é usado? Esse tem muitos usos. O Teflon é um plástico muito resistente a agentes químicos e físicos, sendo usado como revestimento antiaderente de panelas. Eu pesquisei como surgiu o Teflon. Quer ver? Sim, Gotinha, vamos lá, vamos ver sim. Um jovem químico americano, Roy Plunkett, trabalhava há 2 anos em uma fábrica de produtos químicos quando descobriu o Teflon. Ao abrir um tanque de metal que deveria estar cheio de gás, encontrou em seu lugar um pó branco. Depois de várias experiências, percebeu que o polímero era praticamente inerte, não reagia com nada. Hoje é usado na cozinha e na medicina para revestir panelas ou em trajes especiais. Bem, uma coisa você deve ter percebido. O acaso tem lá as suas influências na ciência. Mas, veja, descobrir o Teflon foi acaso. Agora, descobrir as 1001 aplicações que ele tem, isso foi muito esforço. Realmente muito esforço. E eu vou aproveitar que nós estamos nessa área de curiosidades para te contar mais uma sobre o Teflon. Um dos dramas em medicina, na medicina dos transplantes, é a rejeição. O corpo tratar como um corpo estranho aquela prótese que foi colocada dentro dele. Bem, estão muito adiantados os estudos para se usar Teflon para substituir até vasos sanguíneos, sem nenhum risco de rejeição. Há toda uma estrada aí a ser caminhada pelos médicos, pelos químicos e pelos engenheiros. Cada vez mais a ciência é uma só. As coisas tendem a se juntar. Muitas áreas vão trabalhar a serviço da humanidade, em suma. Legal isso, não? Bem, terminamos os polímeros vinílicos e entramos agora nos polímeros acrílicos. E o que são? Estruturalmente, análogos aos polímeros vinílicos. Tem como monômeros derivados do ácido propenoico, industrialmente ácido acrílico. Qual é a sua fórmula? Repare, 3 carbonos, ácido e aqui a ligação dupla, para que eu chame de propenoico. Note que eu não preciso identificar aonde está a dupla. Queira contar, por favor, e ver que essa dupla não poderia estar aqui, só pode realmente estar aqui. Então você vai ter a estrutura de repetição baseada em cima desses 2 carbonos. A ligação π vai estourar, aquela coisa que você já sabe. Como exemplo, vamos ver a poliacrilonitrila, conhecida como Orlon, uma fibra sintética substituta da lã. Observe qual é a estrutura. 2 carbonos para fazer a estrutura de repetição com a dupla. Hidrogênio, 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 C-tripla-N, para fazer a função nitrila. Então temos aqui a propenonitrila e aqui a estrutura do polímero. Hidrogênio, 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 grupamento CN da nitrila, repetido N vezes. Esta fibra consegue substituir com grande vantagem a lã. É muito mais barata e não precisa de carneirinhos. Bem, vamos agora aos polímeros diênicos. Por que diênicos? Porque tem duplas ligações, 2 duplas ligações. Eles têm para monômero um dieno conjugado, derivado do 1,3-butadieno. Veja a fórmula. Uma ligação dupla, uma ligação simples, uma ligação dupla. Quando temos essa estrutura, dupla, simples, dupla, chamamos a isso de um dieno conjugado. Ou seja, repare em termos de numeração. Uma dupla está entre 1 e 2. Entre 1 e 2 eu falo 1. 2, cortei, esse aqui é o 3, esse aqui é o 4. A outra dupla está entre o 3 e o 4. 3 e 4 eu conto 3, ou seja, 1,3-butadieno. 1,3. Esse é o esquema do conjugado. Claro que numa cadeia maior funciona de maneira semelhante. Pode ser 2,4, pode ser
3, 5, mas tem que haver sempre uma ligação simples intervalando. Sabe por quê? Deixa eu te explicar no esquema para você entender logo. Essa ligação dupla vai arrebentar. Faz uma livre nesse carbono. Essa ligação dupla também vai arrebentar. Faz uma livre nesse carbono. E aí, eu tenho uma livre aqui. Estas duas livres se juntam e aparece uma dupla no meio. Essa é a grande chave para se entender os polímeros diênicos. Repare só, na polimerização, a dupla ligação passa para o meio. O primeiro exemplo que vamos ver é o poliisopreno, ou borracha natural. Repare a sua estrutura. 1, 2, 3, 4, um total de 5 carbonos. Dupla, simples, dupla. Repare, estourou, dupla vem para o meio. Viu a dupla aqui no meio? Nesse carbono nós temos hidrogênio e hidrogênio. Nesse carbono nós temos hidrogênio e hidrogênio. E aqui a estrutura mãe. Está aqui a dupla, metil, hidrogênio, repetido N vezes. Ou seja, os polímeros diênicos, diferentemente dos polímeros vinílicos, eles têm uma dupla ligação remanescente. Ou seja, eles são compostos insaturados. Vamos a um outro exemplo? Repare o policloropreno ou neopreno, a borracha sintética. Veja qual é a diferença. Um átomo de cloro. Você vai lembrar que aqui o que nós tínhamos era um metil. O homem, sempre inventivo, pensou em trocar o substituinte. Se a natureza fez com metil, eu posso tentar fazer com cloro e ver se vai dar uma coisa parecida com borracha. E olha que legal, dá uma estrutura muito parecida com borracha. Repare outra vez no esquema. A ligação dupla veio para o meio, apareceu ela aqui no meio. Nesse carbono, 2 hidrogênios. Nesse carbono, 2 hidrogênios. E a ligação dupla está aqui. O substituinte diferente agora é o cloro. Tudo repetido N vezes, é claro, como você já sabe, que são os polímeros. Vamos agora saber a diferença entre a borracha natural e a sintética. Gotinha, mas que ideia excelente. Você está hoje eleita oficialmente a minha pesquisadora-chefe. A borracha natural é feita com o látex, enquanto a sintética é derivada do petróleo. Por ter moléculas maiores e mais pesadas que as da borracha sintética, a natural tem uma estrutura mais estável. É um bom isolante de calor e tem alta resistência à ruptura. Essas características fazem com que os pneus de aviões e luvas cirúrgicas, por exemplo, sejam fabricados obrigatoriamente com borracha natural. Entretanto, é pouco resistente ao contato com solventes fortes e permeável aos gases. Já a maioria das borrachas sintéticas não apresenta esses problemas porque suas moléculas são menores. Bem, aqui é importante você não fazer a seguinte confusão. Quando a gente diz que um polímero tem uma estrutura menor ou então uma estrutura mais leve, não quer dizer que o monômero seja mais leve. Às vezes, pelo contrário, às vezes o monômero é até mais pesado, mas a reunião, a junção, é de um menor número de moléculas do monômero. E isso, às vezes, faz toda a diferença. Bem, eu acho que você está bem espertinho em plásticos. Está na hora de você provar isso. Vamos fazer alguns exercícios? Plásticos constituem uma classe de materiais que confere conforto ao homem moderno. Do ponto de vista da química, como são chamados os plásticos e suas unidades constituintes? Bem, isso é o tipo da pergunta para quem não sabe nada, meu Deus do céu. A aula inteira nós falamos essas palavras, sei lá, talvez 100 vezes. Como é que é o nome do plástico? Polímero. Como é que é o nome da unidade constituinte? Monômero. Muito fácil. Vamos a outro exercício?
Teflon é o nome comercial do politetrafluoroetileno, que é utilizado como revestimento antiaderente para utensílios de cozinha e objetos quimicamente resistentes. Qual a fórmula estrutural do seu monômero? Bem, você vai lembrar do nome real. O nome real é aquela sigla esquisita que não colou, PTFE, politetrafluoroetileno. Então é isso que você tem que lembrar. Tetrafluor, 4 átomos de flúor. Etileno, a estrutura de 2 carbonos. Então, 2 carbonos, 4 flúors e a dupla ligação, que é a necessária para que se faça a polimerização. Observe a fórmula. Veja, então, tudo que nós falamos. 4 átomos de flúor. Os 2 carbonos fazendo a dupla ligação. Está aqui o tetrafluoroetileno. Perfeito? Uma porção da molécula do plástico poliestireno é representada por... Bem, vamos analisar. Carbono, hidrogênio, anel aromático. Carbono, hidrogênio, hidrogênio. Carbono, hidrogênio, anel aromático. Opa, já começou a repetir essa estrutura. Veja só, carbono, hidrogênio, hidrogênio, repetiu aqui carbono, hidrogênio, hidrogênio. Então a estrutura monomérica está aqui, está representada aqui. Eu só preciso estar atento que vai nascer uma ligação dupla, que é a ligação dupla que arrebentou para fazer a estrutura do polímero. Vamos fechar o exercício? Qual o monômero que, por polimerização, dá origem a este plástico? Exatamente o que nós esperávamos. Anel aromático, carbono, hidrogênio. Carbono, 2 hidrogênios. E a ligação dupla, que é quem vai arrebentar para permitir a polimerização. E vamos agora a um exercício final. Completa-se adequadamente a tabela a seguir se A, B e C forem, respectivamente... Está aí a tabela. Repare, fórmula do monômero. 3 fórmulas para 3 monômeros. Nome do polímero. 3 nomes para 3 polímeros. E agora, os usos para que servem os plásticos que estão citados aí. Então veja, fórmula do monômero. Está aqui. 2 carbonos. Mais nada. A ligação dupla. Eteno. Eteno, que você lembra, é conhecido comercialmente como etileno. Então, o plástico, naturalmente, é o polietileno. Primeira resposta, letra A, polietileno. Voltamos à tabela. Aqui eu preciso descobrir o nome do monômero. Policloreto de vinila. Conhecemos bem. Policloreto de vinila é o PVC, polivinilcloride. Então, o que eu preciso? Cloreto de vinila. Policloreto de vinila, o monômero é cloreto de vinila. Então, vamos lá. A resposta é cloreto de vinila. Vinila, etenila. Perfeito. Vamos mais uma vez à tabela. Bem, aqui já está o monômero. O monômero é uma nitrila. Acrilonitrila, derivado do ácido acrílico, derivado do propenóico. O nome é óbvio, poliacrilonitrila. Mesmo que você não soubesse o nome dessa, está escrito aqui, poliacrilonitrila. Então o monômero se chama acrilonitrila. E agora? Os usos. Será que você lembra? Essa é que é a lã sintética, a que eu disse que é mais barata e não precisa carneirinho. Bem, a minha dica para você hoje é completamente diferente do que costuma ser. A minha dica é para você ser mais curioso. Você já ouviu um monte de palavras começadas por poli e jamais pensou nelas. Repare, há um tecido chamado poliéster. Você nunca parou para pensar que ele é um poliéster, que repete muitas e muitas vezes a estrutura de um éster, um nylon. Talvez você tenha ouvido que nylon é uma poliamida. Poliamida. Repete muitas e muitas vezes a estrutura de uma amida. Então, a minha dica é a seguinte. Toda vez que você ouvir uma palavra dessas, poli alguma coisa, e desconfiar que é um plástico, pesquise. Pesquise. Livro,
enciclopédia, internet. Internet é uma ferramenta fantástica para isso. É só você digitar o nome no Google e você vai encontrar um monte de textos a respeito. E você vai aprender muita química lá. Boas pesquisas.